Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, comigo está tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio de Geografia para mais uma videoaula, dessa vez voltada para as turmas do nono ano e continuando o nosso livro 2, unidade 3, Ásia 1, só que agora capítulo 2, Aspectos Humanos, que compreende as páginas 220 a 232. E os itens abordados serão os seguintes: diversidade populacional da Ásia, estrutura da população, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e a dinâmica espacial da população. A população asiática é de aproximadamente 4,5 bilhões de pessoas, correspondendo a mais de 60% da população mundial. O continente apresenta os dois países mais populosos do mundo, que é a Índia e a China. O processo de colonização da Ásia por parte das metrópoles europeias foi iniciado no final do século XIX. No entanto, esse processo não ocorreu de forma igual em todo o continente, já que a Ásia Ocidental e o Sudeste Asiático foram mais intensamente colonizados. A China e a Índia tiveram um processo de resistência mais conflituoso à inserção de uma nova cultura. O contato de diferentes culturas milenares já presentes na Ásia com as civilizações imperialistas do Ocidente, no contexto das antigas rotas comerciais, culmina a um cenário de grande diversidade populacional. As características da população de um país ou de uma região abrangem a cultura, as tradições, o contato entre diferentes civilizações e fatores naturais. Assim como os países da América, os países da Ásia apresentam resistência à influência vinda de fora de seus territórios, mas com a troca cultural resulta na transformação dessas práticas, de modo que ainda hoje temos a preservação de tradições milenares, ao mesmo tempo que a tecnologia moderna toma conta da rotina da população. Galera, para ampliar o nosso conteúdo, certo? Peço que tomem nota e anotem no caderno de vocês o seguinte: esses dois pontinhos aí que eu coloquei. O continente asiático, lógico, abrigou e abriga muitas civilizações importantes, tais como a chinesa, a mesopotâmica, a hindu, entre outras, que contribuíram para a produção de seu espaço geográfico. Foi na Ásia a formação dos primeiros estados e as primeiras tentativas de organização do espaço geográfico. Organizações essas política, cultural, social e econômica. Tomem nota aí, pausem o vídeo e façam essas anotações, galera. Continuando agora na página 221, nós temos o seguinte: a diversidade populacional envolve a etnia, as diversas línguas, além das demais informações demográficas. Com relação às etnias, há diversos grupos, por exemplo, os que predominam na Ásia, no norte da Ásia e na Ásia Oriental, subdividida em Extremo Oriente, os mongóis, japoneses, os chineses e os coreanos, com pele clara, olhos puxados, cabelo preto e liso, e os do Sudeste Asiático, os cambojanos, malaios, vietnamitas, tailandeses, birmaneses, filipinos e laosianos, com pele bronzeada, eles são mais escuros, com lábios grossos e nariz largo. Os grupos com pele mais clara predominam na Ásia Ocidental, principalmente no Oriente Médio, semitas, e no Irã, e no sul da Ásia, principalmente na Índia, os indo-europeus. Observe um pouco essa imagem que tem aqui do lado, também tem no livro de vocês, como todos esses povos aqui, essas pessoas, melhor dizendo, são asiáticos, mas têm suas características e etnias diferentes. Cor de pele, o tipo de cabelo, certo? Olha aqui, eles são bem diferentes. Em termos linguísticos, ou seja, a língua, há diversos grupos: eslavo, japonês, coreano, semita, iraniano, indo-ariano, que é o hindu, urdu, bengali, o nepalês, entre outros. Dravítico,
Dravídico, sul da Índia, altaico, turco-mongol, manchu, malaio-polinésio, caucasiano, georgiano e o astroasiático, etc. São diversos tipos linguísticos que compõem o continente asiático. Galera, eu peço que vocês, para ampliar os conhecimentos, certo? Leiam esse Para Saber Mais do livro de vocês, onde fala que a Ásia é mais populosa e mais rica. Assim vocês vão entender o porquê da Ásia ser uma grande potência, beleza, galera? Leiam atentamente esse texto aí. Estrutura da população e IDH. Devido ao espaço asiático ser muito diversificado, seja por conta dos seus aspectos naturais ou socioeconômicos, a população também apresenta características distintas. A Ásia Ocidental é composta de 16 países e é considerada uma das primeiras regiões a serem ocupadas pelos seres humanos, depois que migraram do continente africano. Surgiram nessa região religiões monoteístas, ou seja, tem um Deus, como o judaísmo, o cristianismo e o catolicismo. Os adeptos do islamismo são chamados de muçulmanos. Seguem o Alcorão, que é o livro sagrado deles, e acreditam em Alá, que seria, no caso, seu Deus, e nos ensinamentos do profeta Mohammed, que é o Maomé, para os países ocidentais. A Meca é a cidade sagrada, pois foi onde nasceu e está enterrado o profeta Maomé. É uma tradição para os praticantes dessa religião viajar ao menos uma vez na vida até essa cidade. É uma religião conflituosa em relação às questões políticas, econômicas e religiosas, resultado da exploração de seus recursos naturais e da divergência entre seguidores de diferentes religiões. Além disso, as disparidades socioeconômicas foram influenciadas também pela colonização. Bom, galera, de novo eu peço que tomem nota, certo? Algumas anotaçõezinhas que eu fiz aqui. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês para complementar o aprendizado desse conteúdo. O islamismo é a religião mais antiga do mundo, sendo a principal religião do Oriente Médio. Ela possui como práticas comuns 5 orações diárias que devem ser realizadas em direção a Meca, cidade sagrada para os islâmicos, como eu já tinha mencionado. Peregrinação à cidade sagrada pelo menos uma vez na vida. No Ramadã, mês que os fiéis devem fazer jejum e oração. O islamismo tem mais de 1,5 bilhão de adeptos e que a Ásia é a região de maior concentração, com mais de 60% desses fiéis. É comum as pessoas confundirem muçulmanos e árabes, mas tem diferença, gente. Os árabes referem-se à composição étnica e linguística, e muçulmanos são os adeptos do islamismo. Israel é o país que apresentou o melhor IDH em 2017, com um indicador de 0,903 em relação aos demais países da região e a expectativa de vida mais alta, com 82,4. Países como Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait apresentam um índice muito alto de desenvolvimento humano, pois a economia está baseada na extração e comercialização de petróleo. Mas essa riqueza e o desenvolvimento ficam concentrados nas mãos de poucas pessoas, os sheiks. Nas últimas décadas, o processo de urbanização se intensificou em alguns países, principalmente naqueles com economia baseada no petróleo, com destaque para os Emirados Árabes Unidos. Até o final da década de 90, a população de Dubai, maior cidade do país, contava com 500 mil habitantes e em 2015 tinha 2,3 milhões. Entre os fatores que contribuíram para essa significativa urbanização foi o planejamento urbano, que possibilitou minimizar os problemas naturais como a falta de água e as altas temperaturas decorrentes da sua localização em área desértica. Nos demais países,
A economia está baseada na agricultura, principalmente, bem como nas atividades comerciais e de prestação de serviços relacionados ao turismo. Com exceção de Israel, as atividades industriais nos demais países são incipientes, estando relacionadas às empresas alimentícias e têxteis. Na Ásia Oriental, a diversidade cultural é significativa e com diferentes níveis de desenvolvimento. É composta de países com alto nível de desenvolvimento, como o Japão e a Coreia do Sul, com renda per capita e expectativa de vida elevadas. Já a Mongólia e a Coreia do Norte apresentam os menores indicadores de renda per capita. A China foi o país que mais cresceu economicamente nos últimos anos e é o país que tem a maior população mundial. Cerca de 54% vivem nas cidades, porém o percentual está aumentando, pois as cidades estão se modernizando e ampliando o setor industrial, o que atrai a mão de obra. Mas nem todas as cidades estão se planejando para receber esse volume de habitantes. E assim, problemas urbanos são intensificados, como a falta de infraestrutura urbana, transporte urbano, moradia, entre outros. Bom, galera, eu peço que vocês tomem nota mais uma vez para ampliar os nossos conhecimentos, certo? Ampliar sobre a China, no caso. Devido às altas taxas de natalidade na década de 1970, o governo chinês implantou a política do filho único. Os filhos únicos recebiam benefícios como seguro de vida e acesso à saúde e à educação. Já as famílias que tinham mais de um filho eram penalizadas pelo governo. Essa política possibilitou a diminuição do crescimento vegetativo, mas aumentou o abandono de crianças e aborto de crianças do sexo feminino, uma vez que o governo beneficiava mais o filho único masculino. Nesses últimos anos, o governo chinês revisou as regras de controle de natalidade e passou a permitir que as famílias tenham 2 filhos. Dá um pause aí no vídeo e tomem nota, beleza, galera, no caderno de vocês. Já o Japão é o país mais desenvolvido dessa região, apesar de possuir poucos recursos naturais em seu território e depender da importação de elementos necessários para a economia, principalmente em relação ao setor energético. Cerca de 93% dos japoneses residem em áreas urbanas, como a megalópole Tokaido, devido à baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida. O país enfrenta a diminuição significativa de mão de obra e o crescente envelhecimento da população. Por isso, há um incentivo de imigração para o Japão. Inclusive, tem vários programas, né, que o pessoal sai daqui do Brasil e vai trabalhar lá no Japão. Se você for descendente de japonês, a sua ida para lá é até mais fácil, onde você pode estar estudando o idioma, estudando japonês, continuar seus estudos também do português, né, os estudos em português, melhor dizendo, e trabalhar no contraturno em fábricas e outras, né, oportunidades que eles ofertam. Já a Índia é o segundo país mais populoso do mundo e, devido à significativa taxa de natalidade, estudiosos preveem que ultrapassará a China em alguns anos. Mais de 80% da população da Índia é hinduísta e cerca de 14% segue o islamismo. Essa diversidade religiosa, além da linguística, contribuiu para o aumento de tensões e conflitos no país. O hinduísmo colaborou para a prática de um dos sistemas de castas hereditárias. Vamos entender esse sistema de castas aqui, galera. Deixa eu só ampliar essa imagem. Observem atentamente o sistema de castas da Índia, galera. Olha aqui, os Brahmas, sendo a parte mais alta, né, os sacerdotes, que eles chamavam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Aí nós temos os intermediários e, por último, os párias, que eram os marginalizados da sociedade. Eu peço que vocês acompanhem o livro de vocês, que a imagem está bem mais nítida do que essa imagem que eu estou utilizando nesse vídeo. Agora eu chamo muita atenção de vocês, galera. Ó. A Rússia é o único país do norte da Ásia e possui território tanto na Europa, em menor área, quanto na Ásia.
maior área. No início do século XX, assumiu o regime socialista constitucional, sendo identificada como superpotência, principalmente no período da Guerra Fria. Devido aos conflitos ideológicos e econômicos com os Estados Unidos, após o fim da URSS, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia se reorganizou internamente e despontou entre as 10 economias mundiais. A sua população é composta de 160 grupos étnicos e povos indígenas. Grande parte da população está concentrada na porção europeia do seu território e na porção asiática. Há vazios demográficos e isso decorre em especial de fatores naturais como clima e relevo, ou seja, a Rússia pertence à chamada Eurásia, está tanto na Europa quanto na Ásia. Tomem nota aí, viu, galera? Galera, e para ampliar novamente os seus conhecimentos, os nossos conhecimentos, nós temos aí o Para e Além, onde tem o seguinte: leia a reportagem, conheça os 10 lugares com maior densidade populacional do mundo, disponível no link a seguir. Peço que vocês entrem nesse link, né? Anotem aí, depois coloquem no Google e pesquisem, que vale muito a pena, beleza? Bom, galera, finalizando esse vídeo, eu peço que vocês façam essas seguintes atividades, o desenvolver e aplicar da página 226, o atividades, página 229 e 230, e o de olho na prova, página 230 e 231, beleza? Aguardem nossos próximos vídeos, o próximo vídeo será de resolução de atividades, beleza? Façam suas anotações para a gente depois tirar dúvidas, tá certo? Muito obrigado por vocês terem me assistido. Voltem a responder os portais que já estão abertos, certo? Façam as atividades portais. Façam essas atividades que a gente coloca. Assistam a todas as videoaulas, vão tomando nota no caderno de vocês e acompanhando pelo livro. Beleza? E aguardem nossas próximas videoaulas. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui e até a próxima.